Eu tô vendo. Tá vendo os slides certinho? Sim. Ah, beleza. Como é que vocês estão aí de quarentena? Ah, é muito chato. Muito chato? Não pode sair, não tem nada pra fazer. Mas já volta, né? Já fica tudo certo. Tomara. É. 13 pessoas só? Tá sendo pouco assim mesmo? É. Tem gente que não tá entrando, professor. É? É, tá foda. Então só tá a Cláudia, tá a Ana Cláudia, a Andressa, o Danilo. A Ellen escura tá quieta? O que aconteceu com a Ellen? Tô ocupada. Ah, ocupada. A Karen também tá quieta. O Victor tá Vocês por aí. estão me ouvindo? Sim. Estou te ouvindo, Rosana. Pode falar. Não, é só um teste mesmo. Não pode parar aqui. Não. Só vou pegar uma água aqui na minha mesa aqui e já volto aqui, tá? Tá bom. Rosana, manda pra mim o negócio. É verdade. Pera aí. Esqueceu, né? Tem muitas coisas. Nem sei onde que tá. Como que faz pra sair dessa tela aqui? Ah, tá. Pera aí. Pronto, já arrumei. Não tá aparecendo. Não, agora vai aparecer.
Então, Pessoal, tem um favor para vocês aí. Todos estão vendo os slides, estão me ouvindo bem, tudo certinho? Dá um joinha, dá um tchau, alguma coisa na tela. eu tô vendo os Tudo slides. certo? Tô vendo e tô ouvindo. Tá, então beleza, deixa eu ver aqui. Deixa eu estender mais a câmera aqui, né? A Mirella já está online, né, Mirella? Então, todo mundo ok, né? Posso começar? Todo mundo ok, então? Beleza, beleza, Rosana. Não tô vendo a foto, não tô vendo a imagem da Patrícia. Acho que o povo tá com medo de mostrar o rosto, né? Fizeram chapinha, alguma coisa, né? É só eu, a Ellen, a Cláudia e a Mirella que aparece. Só. Então, tá bom. Pessoal, ó, primeiramente, boa noite para vocês aí, tá? Boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá? Sei que está sendo um momento de adaptação para vocês, né? Não só para vocês, mas como para nós professores também, tá? E para dizer assim, que eu estou à disposição de vocês, pessoal. Como eu sempre falo na sala de aula, né? Da mesma forma, virtual, estou à disposição de vocês, não 24 horas, né? 8 horas eu durmo, mas o resto das horas eu estou disponível, tá? Vou dar algumas demandas, né? Que a coordenação passou para a gente, a direção também, para vocês ficarem cientes também, tá? Nessa questão de presença, de aula, essa questão de encontros virtuais, né? Como forma de trabalho e conduta pessoal da minha parte, né? Fica difícil mensurar, por exemplo, numa aula como essa hoje, só tem 10, 12 participantes, né? Na disciplina. A direção, ela quer que a gente monitore isso, os alunos que estão presentes, né? Nas aulas virtuais. E quem realmente está participando. Quem não estiver, basicamente para apontar falta, né? Então, seja os alunos que não estão assistindo. Mas como eu não tenho esse pensamento, né? Eu sei que tem muitos não têm acesso à internet, muitos não têm a disponibilidade de internet em casa, ou alguns, né, corrida de trabalho, dia a dia, não tem como, né? Tá? O que eu vou adotar com vocês aqui, só para vocês saberem. A cada aula vai ter um formulário, né? Google Forms, que eu estou mandando para vocês. Vi que vocês já fizeram a maior parte da sala, já fizeram, né? Já fizeram os questionários. Então, a cada aula vai ter um questionário Google Form, vai ter para avaliar o conteúdo da disciplina, vai ter material lá no Moodle, né? E vai ter um material também que eu vou mandar por e-mail para aqueles que não têm acesso ao Moodle, ok? Então, assim, a forma que eu vou monitorar quem não está na aula virtual vai ser através desses formulários. Assim, quem está presente na aula virtual também vai ter que preencher os formulários igual todo mundo, para ter uma percepção de como é que está a participação do grupo. Okay? Quer meu pai? Então, assim, nessa última aula mesmo, na atividade do formulário, teve 32 alunos que já responderam. Agora, a Rosana sabia me dizer desses 32 alunos, quantos que não estavam presentes na aula virtual? Saberia, Rosana? Tem 17 na sala e no grupo são... Não, olhadinha aqui. São 46? 46, isso. Quase 46. uns 30 de fora. Então, por isso que é importante o formulário, né? Então, eu já consigo apanhar até aqueles alunos que não estão acessando também, né? Assim, passou o prazo. Quem não respondeu, infelizmente, vai ficar com falta daí, tá? Posso deixar alinhado com vocês dessa forma? O que vocês acham? A opinião aí de vocês. Por mim, tudo bem. Tranquilo? acho que é o certo, né? Uhum. O que vocês acham? Bem coerente? É porque é bem complicada essa questão, né, de estar todo mundo online agora, porque não sei se eles não estão conseguindo acessar, o que está acontecendo. Sei que são bem poucos mesmo os que estão entrando. Então, tipo, eles dessa forma não seriam prejudicados, né?
Maravilha, perfeito. Das aulas, essas aulas que eu estou fazendo ao vivo com vocês, ela vai ser gravada, eu vou disponibilizar lá no YouTube, tá? Vou disponibilizar lá na plataforma Loom também, caso alguém queira acessar também, tá? Vou mandar no WhatsApp aqui da sala, vou mandar em todos os lugares. Lá no Moodle eu não consigo anexar porque é muito pesado o vídeo, então tem uma quantidade de mega lá que não aceita, então é difícil anexar os vídeos lá. Então o jeito mais fácil é pela plataforma do WhatsApp, tá? O WhatsApp ele aceita só 64 megas de vídeo. Então, se eu mandar um vídeo que nem essa aula aqui hoje de 3 horas, não aceita. Eu tenho que dividir a aula em partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e assim sucessivamente, tá bom? Pessoal, eu espero que volte logo essa situação, tá? Enquanto isso tá desse jeito a situação, eu vou tocando a disciplina conforme o planejamento que eu fiz, tá ok? Como eu tô vendo o esforço de todos, esses questionários que todo mundo está respondendo, juntamente com o trabalho lá dos seminários, lá no final do semestre vai ter uma bonificação que eu vou dar para a sala. Então, seja, quem fizer aí todos os questionários, né, até aqueles que dão na aula virtual e na aula, aqueles que não estão acessando as aulas online virtuais, quem fizer vai ser beneficiado quanto a isso. Mas desde que respeite o prazo de uma semana, né, prazo de uma semana, porque passou uma semana, aquele questionário já sai fora. Então, assim, quando passar os prazos para vocês, é para todo mundo responder, dá certinho, tá ok? Beleza? O que vocês acharam da ideia aí, tá? Muito Eu bom. gostei. Bacana, né? Eu também. Então, sim, então estimula a participação de todo mundo, né? De todos que estão aí, né? Por mais aqueles que não consigam acessar a aula no momento, que nem agora, né? Que só tem 19 pessoas, 20 pessoas, né? Então... E professor, deixa eu só interromper. Pode falar. A Rosana o tempo todo está perguntando, e a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que só a Hillary comentou, né, Rô, que não está conseguindo... A Hillary e que a está com Casey, dificuldade. né? Comentou. Isso. E acho que e mais E a ninguém. Letícia. Então, e falar para todo mundo, né, que se de fato não está conseguindo, falar para a Rosana, né, porque senão vai ser prejudicado à toa, né? Então, assim, pessoal... ninguém comentou nada, né, no grupo. Então, a gente assim, entende que os demais estão tendo acesso, né? Sim. Então, eu estou mandando por e-mail, a cada aula, para vocês terem uma ideia, eu estou mandando por e-mail para a Rosana, eu estou postando no Moodle, eu estou postando no grupo do WhatsApp, postei no YouTube. Agora, Todos os meios possíveis. Blogueirinho. Tem que postar no céu agora, porque eu já esgotei tudo que tem que postar, né? Então, em tudo, em todas as plataformas. Então, assim, não tem como ninguém alegar desconhecimento, tá? Voltando às aulas ao normal, esse trabalho de contato com vocês vai continuar da mesma forma, como eu sempre fazia mesmo, tá? Cada um tinha no WhatsApp, eu vou continuar da mesma forma, tá? Os vídeos, não vai ser live, mas vai ser uns vídeos complementares também com algumas dúvidas de vocês, tá? Vai ser basicamente isso, tá ok? Perfeito, pessoal? Tranquilo? O que vocês acharam da ideia? Uma ajuda bacana, né? O que vocês acham? Muito. Então, tá bom. Então, beleza. Essas aulas live também, pessoal, necessariamente não precisa ser feito no horário de aula. Caso, puxa, dos 20 aqui, professor, hoje não vai dar para participar à noite. A gente pode mudar o horário, colocar após o almoço, ou ter um compromisso familiar à noite, alguma coisa, a gente se ajusta. É só me avisar com antecedência, né, um dia antes. Professor, a gente está querendo fazer um pouco mais cedo, após o almoço. Porque eu estou em casa, então, seja, eu estou em home office tanto da FAIT como do Sebrae. Então, não vejo problema em fazer qualquer horário do dia, tá ok? Perfeito? É mais uma flexibilidade para vocês também, tá? Para ajudar vocês aí, muitas vezes à noite quer dar uma descansada, né? Quer dar uma cochilada, assistir um filme na Netflix, alguma coisa, né? Não ficar preocupado com disciplina. Nós quase não estamos dormindo. Então é isso. Perfeito? Então, beleza. Dos trabalhos, todos tranquilos com o prazo, lá do dia 2 de abril? A Ellen, seu grupo, como é que tá, Ellen? Tranquilo? Tá de boa? Mudou pro dia 2, né? Isso, dia 2. Ok. Estão tranquilos com os trabalhos? Cláudia Vaz. Daí, no caso do seminário, daí, no caso, é postar a parte escrita e os slides, né? Isso, isso, exatamente. Trabalho escrito e os slides. Tá ok? Tá? Tá. Então é isso, tá? É assim, eu vou dar um feedback.
tomara Deus que volte logo a situação, se não voltar, eu vou dar um feedback via vídeo com cada grupo daí, tá? Da nota já, porque isso já posso atribuindo nota já. Por enquanto eu não recebi nenhum direcionamento da FAIT em relação à questão de prova, tá? Como é que vai ser feitas as provas, porque o primeiro bimestre, se fosse seguir o calendário, ia ter prova semana que vem já. Então, por enquanto ainda não recebi nada, tá? Não recebi nada ainda. E assim, na prova, eu vou ter uma enorme sensibilidade também de trabalhar com vocês aqui, reforçar bastante o que eu trabalhei em sala e complementar tudo que eu fiz em aula virtual, tá? Essa aula de hoje a gente vai entrar um pouquinho em cálculo, mas assim, não precisa se assustar, puxa, vão ter que matar tudo hoje, não. Se achar necessário a gente fazer Medo. várias aulas, com vários... Professor, tem como fazer mais algumas aulas de cálculo, explicar alguns exercícios, fazer uma conferência só de dúvidas, ou a gente mostra o que a gente fez, a gente pode marcar quanto a isso, tá? Eu sei que é complicado, tá distante, né? Ainda mais fazer junto. Tem as limitações de conexão à internet, que vocês estão vendo que está oscilando muito a internet, porque muita gente em casa. Então, não depende só da gente. A ferramenta também é limitada, né? 30, 40 minutos só, cai depois volta de novo. Então, as limitações que a gente tem, tá? Então, eu peço a compreensão de vocês aí nessa parte, certinho, tá? E a gente vai trabalhar hoje o conteúdo. Primeiramente, eu vou perguntar as dúvidas de vocês da aula passada, tá? Se ficou alguma coisa em lacuna, quiser tirar dúvidas, já tira já, antes de eu avançar aqui com o conteúdo, tá? Professor, tá muito rápido, não consegui entender. Só ergue a mão e dá um grito, eu volto de novo e a gente vai tocando assim, tá? Perfeito, pessoal? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Respondo. Por enquanto, Dentro de não. vocês, para mim, eu acho que tá tudo certo. Acho que não. Pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Maicon, Pra mim também. Karen, boa? Então dá um joinha aí quem realmente está de acordo, tem alguma dúvida, né? Fora aqueles que eu não estou vendo, né? Ah, eu estou vendo os joinhas agora, né? Ai, não sei dar esse joinha. Como que é que dar joinha? no lado do Ela aí, chat. tá? Pera. Então, assim, o que eu vou pedir para a Rosana, todo mundo está ouvindo, eu pedi para a Rosana, por favor, Rosana, reforce esses pontos, né? Vai estar gravada essa aula também, mas eu vou mandar lá no vídeo, no grupo também, para todo mundo ter ciência. Reforçar essa participação do pessoal. Quem não puder nas aulas virtuais, mas nesses formulários, né? Respondam no prazo, né? E aquelas atividades que estão no Moodle para complementar o que eu estou dando aqui, tá bom? Uhum. Qualquer dúvida, só mandar no grupo, mandar individualmente, tá? A cada aula eu vou fazer uma pesquisa de satisfação com vocês das aulas para a gente melhorar mesmo, tá? Está sendo uma adaptação muito grande para todos os professores. Isso, no grupo nosso lá de professores, todo dia o WhatsApp não para de tanta coisa que chega. Então, Bombando. todo mundo está se Coitados. cuidando, todo mundo está correndo. Então, assim, todo mundo está pensando em prol dos alunos mesmo, tá? Ok? Vocês não estão sozinhos no barco, não, tá ok? Beleza? Podemos começar, então? Sim. Bora. Então, beleza. Lá na aula passada, eu trabalhei com vocês o conceito de tributos. Alguém ficou com alguma dúvida no conteúdo anterior? Alguma coisa que ficou clara? Por favor, Consegui fazer o não conseguiu fazer o? exercício, aquele de aspecto material, temporal. Eu esqueci Perfeito. como faz. Maravilha. A gente vai, agora nos cálculos, a gente vai reforçar isso agora, tá? Antes de a gente fazer cada atributo, a gente vai reforçar cada aspecto de cada atributo para a gente treinar mesmo, tá? Então, ou seja, a sua dúvida, Ellen, então nessa aula de hoje, basicamente, a gente vai começar a trabalhar o imposto por imposto. E antes de cada imposto, a gente vai fazer essa regrinha da matriz de incidência para a gente treinando já, tá? Nem que a gente faça junto aqui já, na live aqui. Simplesmente pegando uma dúvida sua, por exemplo, de gancho, e a gente já pode fazer junto já também, tá ok? Beleza? Só a regra matriz. Ficou? O que mais? Mais alguém? Acho que não. Tudo tranquilo, então? Tudo sossegado? Acho que eu vi. Então, tá bom. Vamos lá, então.
Nessa aula de hoje, né, a gente vai trabalhar basicamente os cálculos de cada imposto, ok? Assim, os cálculos, pessoal, alguns cálculos são simples, né, mas alguns cálculos são um pouco complexos, tá? Em uma aula, eu não pretendo passar tudo uma vez só, né? Eu pretendo esgotar cada videoaula, né, que fique 3 horas falando do mesmo imposto, falando da regra matriz, para que vocês entendam mesmo, tá ok? Para ficar de forma mais didática, eu vou estar fazendo no Excel com vocês, tá? E assim, já pode ir treinando também no caderno, tá ok? Professor, você vai estar fazendo Excel passo a passo? Eu vou estar fazendo passo a passo o exercício, tá? Cada cálculo de cada imposto, juntamente com a regra matriz, né? Então, ou seja, a regra matriz ela vai ser o ponto inicial para cada cálculo. Então, se você entendeu, se tem alguma dúvida de regra matriz, né, que nem a Ellie já demonstrou aqui, alguma dúvida, a gente vai matar agora com cada imposto. Então, ou seja, não vai ficar só um imposto esparso, né? Cada imposto agora a gente vai trabalhar a regra matriz de cada um deles, tá ok? Principalmente aqueles que são estratégicos para vocês entenderem o cálculo, tá bom? Eu vou fazer o cálculo no Excel, tá? Assim para vocês, passo a passo. E assim vocês vão ou acompanhando no Excel também, não sei se alguém tem familiaridade com o Excel, ou no caderno, pode estar fazendo da mesma forma também, tá ok? Verifica qual a melhor forma que vocês entendem, e assim, pode me interromper, professor, não entendi esse ponto, se tem como você voltar, vocês perguntam, tá? Porque eu não vou avançar enquanto ninguém compreendeu mesmo, entendeu o raciocínio certinho, para não ter dúvida depois. Porque se gera dúvida agora, nesses cálculos iniciais, nos outros, vai ficar um pouco mais complicado ainda. Então, eu não quero, na verdade, complicar, nem dificultar para ninguém. Ainda mais a questão de distância que atrapalha um pouquinho, né? Mas, assim, eu quero fazer esse processo bem lento, até quando voltar à situação normal. Pelo menos até lá você já tem uma boa base já, de forma virtual. Em sala de aula a gente só para o que vai faltar, tá bom? E, a fins de prova, não vai ser cobrado isso já de momento, tá? Vai só para o segundo semestre, tá? Tomara a Deus a gente volta antes, tá? Estou torcendo para voltar para o segundo. Mas vai ser de forma bem simplificada para vocês, tá bom? Beleza? Tá ok. Beleza. Então, tá bom, então. Ô, Ellen, do que você ficou em dúvida lá, tem algum tributo em específico que você está em dúvida, que você não conseguiu fazer a regra? Tem alguma coisa? Aquele lá do aspecto material que você falou? Você tem para demonstrar aí? Oi? Você tem para demonstrar qual exercício que é? É o que você passou na última aula. Tá, pera aí. Dos impostos de importação, exportação. Deixa eu pegar. Ah, tá. Perfeito. Esse daí eu vou trabalhar nessa aula agora, tá? Então, assim, muitas das vezes a sequência que você está tendo no exercício lá, a gente vai trabalhar agora nessa aula aqui daí, tá ok? Beleza? Tem 25 participantes, tá, pessoal? Então, tá aumentando aí. Pessoal, lá na aula anterior, né, na última aula presencial, eu falei dos tributos, né? Agora a gente vai entrar no tema, né, da contabilização dos tributos. O que é a contabilização dos tributos federais? A gente vai pegar todo o rol de tributos federais, todos os impostos que são de competência da União, né, que é o imposto de importação, o imposto de importação, o imposto de renda, o imposto, o IGF, todos os demais impostos são de competência da União, a gente vai aprender o cálculo deles. Mas para simplificar o cálculo, a gente vai treinar em cada imposto a regra matriz de incidência, ou que nada mais é também que é equivalente àquele assunto dos aspectos material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo, tá ok? Então, assim, o que eu vou sugerir para vocês? O primeiro imposto que eu vou trabalhar aqui com vocês é o imposto de renda, tá? O imposto de renda, eu montei uma tabelinha de regra matriz dele aí, seguindo aqueles 5 elementos, aqueles 5 Cs, né, que a gente fez. Lembra lá na aula passada que eu fiz aquele desenho do fato e da consequência tributária? Estão lembrados? Sim ou não? Na presencial? Isso, lá na presencial. Lembra daquele slide que a gente fez, aquele exercício que a gente fez em sala de aula? Que teve lá o fato e a consequência tributária?
Acho que a gente parou aí, na verdade, né? Isso, parou aí, né? Depois eu dei continuidade em tributos, né? Então, ou seja, eu vou reforçar aqui o que a gente fez no presencial. Lá no presencial, né? A gente trabalhou lá o fato tributário, né? O fato gerador, que abrange quem? O aspecto material, temporal e Temporal, espacial. espacial. E o consequente tributário, que é o aspecto pessoal e o aspecto quantitativo. Ativo. Aqueles 5 Cs, né, que a gente fez na aula passada, ele é chamado também de regra matriz de incidência, tá ok? Então, ou seja, professor, eu posso trabalhar com aqueles 5 Cs ou posso trabalhar com essa tabela de regra matriz? Eu estou falando a mesma coisa? Estou falando a mesma coisa, tá ok? Perfeito? Uhum. Então, ou seja, professor, eu posso trabalhar naquela imagem, eu posso fazer essa tabelinha de regra matriz com 5 aspectos materiais, é a mesma coisa? É a mesma coisa, ok? O que acontece? O direito tributário, ele utiliza a regra matriz principalmente porque quando a gente começa a classificar os tributos, naquelas 5 nomenclaturas, né, a gente começa a entrar nas esferas de tributação partidária, na qual lá tem impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e tem mais as contribuições. Se vocês contar na mão de vocês, são 5 elementos, não são 5 elementos? Sim, não. Sim, né? São 5 elementos. Quais são os elementos lá? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições. Quando você conta cada um desses elementos, ele dão 5 elementos, não dão? Sim. 5 elementos. Esses 5 elementos, então, ou seja, esses 5 elementos, a gente consegue montar a regra matriz de incidência de cada um deles. De cada tributo, a gente consegue montar a regra matriz. De forma que a gente consegue simplificar o entendimento e o conceito de cada imposto, de cada taxa, de cada contribuição de melhoria. Ok? Então, assim, professor, precisa decorar tudo que está escrito na lei, no direito tributário, tudo que fala que é a taxa? Basicamente não precisa. Você utilizando a regra matriz, que essa aqui está no slide, ou aquela imagem que eu dei para vocês lá, deu até um nome bonito, né? O fato e o consequente tributário, ela é válida para a classificação de qualquer tributo. Tá ok? Então, assim, aquela atividade que eu dei para vocês ainda, vocês não estavam muito maduros ainda na classificação dos impostos. Tem gente até perguntando, nossa, mas que imposto que é esse? Não sabia nem que imposto que era. Vocês estão lembrados? Teve lá, eu dividi os grupos, cada grupo tinha uma dúvida, não sabia que imposto que era, se era da União, se era do Estado, se era do município, ninguém sabia, não sabia? Então, nessa aula em diante agora, a gente vai começar a estudar cada um desses impostos, tanto da União, quanto dos Estados, do município, e aplicando aquela tabelinha do fato e o consequente tributário, ou a regra matriz para cada um deles, de forma para ficar mais fácil para vocês classificar e ver o que é de um e o que é de outro. Tá ok? Vocês podem até perceber que essa regra matriz, comparada com a aula anterior, ela é quase a mesma coisa. O que pode mudar, alguma nomenclatura, alguma coisa, mas a essência não perde, é a mesma. Tá? É a mesma essência, não muda nada. Ou você aplicar aquela tabela ou aplicar essa, fica à vontade, tá bom? Tranquilo, pessoal, até aqui? Uhum. De boa? Pessoal, pergunta, tá? Não precisa ter vergonha, não é perguntar. O Danilo tá perguntando, e o geográfico no chat aqui? Eu tô com o chat aqui, nem vi. Deixa eu ver aqui. Aqui, piscou aqui. O povo tem medo de falar, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ah, tá. O geográfico. O geográfico, que nem eu falei para vocês, a princípio, a regra matriz aqui de incidência, ela meio que, posso dizer assim, ela meio que oculta esse aspecto geográfico. Ou seja, ela não cita muito o aspecto geográfico, porque ela considera o aspecto geográfico juntamente com o aspecto espacial. Então, o aspecto espacial, né, basicamente, ele relaciona ao tempo. Se relaciona ao tempo, o geográfico, na visão dessa regra matriz, ele tá subentendido, que ele ocorre em algum lugar, ou na esfera da União, dos Estados e municípios. Então, ou seja, vou citar um exemplo bem bom para vocês aqui. O imposto de renda. O imposto de renda, o aspecto geográfico dele, por ser competência da União, ele está subentendido no aspecto geográfico.
Então, o que a gente pode, para a gente matar essa dúvida, Danilo, os demais também, a gente sempre liga o aspecto geográfico aí com a competência, tá? A competência de cada ente. Então, a União, ela é competente para instituir o imposto de renda. O aspecto geográfico abrange todo o limite da União, que é todo o território nacional. Tá ok? Respondi, Danilo? Já que você não quer falar? Então, o geográfico é a mesma coisa que o espacial e Isso, está ligado com a competência. exatamente. A gente, nos cálculos agora, a gente não vai ficar se preocupando assim, em escrever. Por quê? Quando você falar já do espacial, detalhar o que é o espacial, o geográfico, basicamente, nem se vai se fazer necessário. Mas, assim, professor, eu gostei mais do geográfico do que o espacial. O espacial gera um pouco de dúvida ainda. Eu posso, basicamente, colocar o conceito geográfico, e basicamente também mencionar alguma coisa, não tem problema. Mas, assim, como o foco do segundo semestre ele vai ser cálculo, não vai ser muito teoria, então eu não vejo muita utilidade, a menos que vocês queiram usar. Tá? Perfeito? Fala aqui no chat se tá ok, tem uma dúvida. Ele falou que tá ok. Deu joinha? Tem alguém que deu joinha, né? Jéssica deu joinha. O Danilo. Joia? Perfeito. Beleza, então. Então vamos lá, então, né? O imposto de renda, né? Deixa eu minimizar aqui. O que fala aqui a regra matriz? Os principais aspectos do imposto de renda. Né? Lembrando que os 3 primeiros itens aqui, o material, o aspecto temporal e espacial, se referem a todo fato gerador, e o pessoal e o quantitativo se refere à consequência tributária. Tá? Então, o imposto de renda, qual que é o aspecto material dele? Aqui fala aquisição da disponibilidade econômica e jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Então, ou seja, qualquer pessoa que ofere renda ou proventos de qualquer natureza já é basicamente um aspecto material do imposto de renda. Ou seja, o simples fato de ocorrer esse fato de a pessoa receber qualquer tipo de renda, né, seja ela a renda do trabalho dela, a renda do capital, né, renda do trabalho, a pessoa ela trabalha empregada, ela recebe o seu salário. Se automaticamente ela ganha uma faixa salarial acima de R$ 3.000, ela tem imposto de renda. Ela já tem imposto de renda. Então, ou seja, essa renda que ela recebe decorrente do seu trabalho, do seu salário, né, basicamente, é um fato gerador, um aspecto material aí para poder pagar o imposto de renda. Então, a renda, basicamente, ela advém do trabalho, ela vem do prolabore, ela vem do produto de capital. Capital nada mais é que você basicamente, Vai acabar o tempo. tá acabando já? Parece um erro. Deixa eu ver aqui. Tá dizendo que vai acabar já, né? Uhum. Nossa, passa muito rápido, né? Vai cair, peraí, pessoal. Será que não consegue encerrar e começar de novo? Vou encerrar aqui. Daí tem a outra, né? Tem o link, eu tenho outra aqui, já vou mandar o link para vocês. Peraí. Tá. Deixa eu ver aqui. Vou mandar para você. O ID é o mesmo, tá? Tá. Eu acho que não caiu, né, pessoal? Voltou, né? Não. Voltou, né? Eu já saiu e voltou bem rapidinho. Voltou, né? Então, beleza. Então, deu certo o esquema que eu fiz. Então, nem precisa sair. Não. Todos voltaram? Acho que sim.
Todo mundo aqui Então, tá é tudo bem. Então, 23. funcionou, então, a ideia que eu fiz. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, ou seja, voltando, né? A questão ou seja, a renda do produto de capital, por exemplo, seria a venda de qualquer bem no qual você tem um ganho. Um exemplo, você compra um carro hoje, custando 10 mil reais, lá em 1990, esse carro custava 10 mil e hoje no mercado esse carro está custando mais, está custando 20 mil reais. O simples fato de você pegar o valor de mercado com o valor de custo na época e você obteve algum ganho, ou qualquer ganho material que seja em forma de renda, tudo que decorre de uma mercancia, basicamente, ele é uma renda de produto capital. Então, o imposto de renda ele não abrange só quem recebe renda. Seja a pessoa que trabalha, recebe renda decorrente do seu trabalho, mas assim também a renda de capital. Então, aquela pessoa que vende bens, que faz alienação de mercadorias, que faz alienação de produtos de alto valor, operações com derivativos, com moedas, operações também, a pessoa que recebe pensão, os pensionistas, né, todas as pessoas que recebem pensão, são pensionistas, são aposentados, que recebem aluguéis, basicamente, eles são enquadrados aqui na questão de proventos de qualquer natureza. Então, ou seja, tudo aquilo que for vinculado a alguma renda que não seja vinculado ao produto do capital e ao produto do trabalho, ele é considerado como proventos. Então, nós temos aí os pensionistas, nós temos as pessoas que têm aposentadoria, nós temos as pessoas que fazem arrendamento de terra, né, que a pessoa, uma empresa, por exemplo, ela arrenda uma terra para uma indústria, essa indústria ela investe na terra, ela faz toda a benfeitoria de obra, ela faz todo o mecanismo de investimento, né, basicamente, ela faz todo o procedimento, deixa a propriedade muito valorizada. Quando cessa o contrato de arrendamento entre a empresa e essa indústria, basicamente, essa propriedade for vendida, basicamente, no próprio contrato de arrendamento mercantil estabelece que qualquer alienação ou ganho de capital que um dos dois tiver tem que ser repassado para quem é de direito. Então, vocês podem perceber que o imposto de renda, ele é o seu aspecto material ele é muito gigantesco. Ele não abrange só a pessoa que ganha bem. A pessoa que tem bens, que tem alto patrimônio, as pessoas que têm também toda e qualquer forma de sobrevivência e aquilo que gere renda para ela. Tá ok? Uhum. O imposto de renda, né, nós temos aí o aspecto temporal. Temporal, né, a questão de tempo. Coloquei dois impostos, o imposto de renda pessoa física e o imposto de renda pessoa jurídica, né? Então, ou seja, o exercício do imposto de renda pessoa física é o ano que você declara. Então, ou seja, o exercício 2020, que nós estamos fazendo a declaração do imposto de renda, é o ano que nós estamos declarando. É o exercício. O ano calendário é o ano onde foi geradas as rendas que originaram o imposto para pagar. Então, ou seja, as pessoas estão fazendo a declaração do imposto de renda 2020. O exercício é 2020, mas o ano calendário, que é a competência onde foi gerada essa renda, é do ano 2019. Tá ok? Tá dando para acompanhar, pessoal? Tá muito rápido? Tá muito... Uhum. O ano que declaro é o ano do exercício. E É o o ano ano calendário é o quê? O ano calendário é o ano que foi gerado a renda. Se refere à renda. É o ano de competência que eles chamam. Perfeito? No calendário. Isso. O ano calendário é o ano que, se ocorreu o fato gerador, obteve-se a renda. Da mesma forma, por exemplo, o ano que vem, esse ano, por exemplo, a Rosana ou a Ellen Escura ganham uma renda lá de 500 mil reais. Uhul. Né? Vamos animar, né? Ganha uma renda de 500 mil reais esse ano. Elas não vão declarar esse ano, porque esse ano é o ano que está ocorrendo, né? O fato gerador que elas estão recebendo a renda. Elas só vão poder declarar esse ganho de capital, né? Que elas tiveram, esse ganho 2021. de patrimônio, somente no ano que vem, que é o ano de 2021, que é o ano de exercício. Aí que vai estar aberto para você sempre declarar o ano anterior. Ok? Tá. Perfeito. O imposto de renda, pessoa jurídica, basicamente, ele segue a mesma sistemática também. O detalhe é que o imposto de renda pessoa jurídica, em vez de ele seguir o ano, né, o ano calendário ele é o mesmo ano de lançamento também.
Então, ou seja, essa é a diferença mínima. Então, ou seja, o imposto de renda da pessoa jurídica, lá em 2019, as empresas, quem foi tributado pelo imposto de renda da pessoa jurídica, já fez a declaração, já fez a entrega das declarações da DPJ, né, basicamente. Algumas fazem de forma mensais, outras fazem de forma semestral ou trimestral. Depende muito do ramo de atividade, do que a legislação do imposto de renda, o regulamento do imposto de renda, ele determina para cada tipo de empresa, tá ok? A famosa DPJ, tá ok? Para vocês terem uma ideia, na indústria, para vocês terem uma ideia, a DPJ geralmente ela é feita em setembro e agosto, em relação ao ano anterior. Tem empresas pequenas, micro e pequenas empresas de outras atividades, basicamente elas já fazem já dentro do ano calendário, tá ok? É só para ter informação para vocês, tá, pessoal? Não precisa se ater a esses detalhes, é só para vocês Tá. entenderem, tá? Só para vocês terem informação mesmo, quando alguém perguntar alguma coisa, tá? A renda percebida, né, no território nacional ou estrangeiro, nesse último caso, seja dentro e domiciliado no Brasil, tá? Então, a pessoa tem que estar residente e domiciliada aqui no Brasil, ok? Se a pessoa ela foi embora do Brasil no ano passado, ela foi embora do Brasil esse ano, mas no ano passado ela ganhou renda, automaticamente quem está no exterior também tem que declarar o imposto de renda pessoal. Tem que... Uhum. Uhum. Tá ok? Tá. Então, ou seja, o sujeito pessoal, né? Quem que cobra? É a União. E quem que é o sujeito passivo? O contribuinte. Contribuinte, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica. De direito público ou direito privado. Então, a nomenclatura de direito pessoa jurídica, pessoa física ou pessoa jurídica, direito público ou privado, ela vai estar sempre presente na maior parte dos contribuintes, tá? O contribuinte, ele é atacado sob todas as vertentes. Ele não, basicamente, ele não, posso dizer, ele nunca escapa, tá ok? Então, seja, todos os tipos de contribuintes, desde a pessoa física simples lá, né, pessoa física, da pessoa jurídica de direito privado, né, as empresas, ou a pessoa jurídica de direito público, que são, né, as autarquias, a sociedade de economia mista, todas elas são abrangidas também, tá ok? O critério quantitativo, né, a base de cálculo é o montante real, ou seja, qual o montante apurado, qual o montante calculado, qual o montante que a gente chegou, é o montante total. Arbitrado, quando a gente estima esse montante, arbitrado é quando se estima, dá uma prévia de estimativa, ou presume-se. Presumir-se seria basicamente como que prever, até certo tempo vai ser esse valor, até outro tempo vai ser outro valor, ou de forma sistemática, a cada 3 meses vai ser esse valor, a cada 2 meses outro valor, e assim sucessivamente. A gente vai ver muito essa questão de arbitrado, presumido, lá nos regimes tributários. Então, a gente não vai se aprofundar ainda. Mas só a nomenclatura para vocês já entenderem já como funciona essa questão daí. Tá? Pode falar. Hoje o senhor tinha comentado que os 3 primeiros aspectos era do fato gerador. O pessoal é quantitativo é o quê? O quantitativo, aqui, ó, vamos lá. Não entendi, cortou um pouquinho sua dúvida, né? Tem como você repetir de novo? Ó, o material temporal e espacial é o fato gerador, Então, né? isso, pessoal, e quantitativo é o consequente Consequência tributário. É a tributária. consequência tributária. Tá, era só isso. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que não adianta nada ocorrer o primeiro, o segundo e o terceiro se não ocorrer o quarto e o quinto. Todos eles têm que ocorrer juntos, tá? Sim. Não tem como a gente falar na ocorrência do fato gerador se não ocorrer todos esses aspectos de forma conjunta. Não adianta ocorrer um só e depois no outro mês o outro. Todos têm que ocorrer no mesmo tempo. Entendi. Tá? O espacial e pessoal é o quê? Oi? O espacial e pessoal é o quê mesmo? O critério pessoal. O critério pessoal são as pessoas, a figura do credor, do devedor. O devedor é quem paga, o contribuinte, sendo ele pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. A figura do seu madruga, né? Madruga e sua barriga. Então, quem cobra, no caso aqui, é a União, ela que é a credora. E o sujeito passivo é aquele que paga, o devedor, é o contribuinte, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Tá, Ellen? E do espacial que você perguntou também, né? Isso. Isso, o espacial, no caso do imposto de renda. O imposto de renda,
ele sempre está atrelado ao aspecto espacial, né? Sempre a competência. Então, ou seja, o espacial, para ficar bem mais fácil para vocês, né? O espacial, ele está ligado à competência do ente, né? O do ente tributante. Competência do ente tributante nada mais é aquele que cobra, no caso, a União. Então, ou seja, o critério espacial, ele fala renda percebida no território nacional. Qualquer pessoa de qualquer cidade, se ela pode estar lá no Tocantins, ela pode estar lá no Paraná, ela pode estar em Itapeva, ela pode estar lá em São Paulo, ela pode estar em qualquer lugar do país. Se ela oferiu renda, o imposto de renda vai atrás dela e vai comer uma fatia do que ela ganhou, do que ela oferiu de renda. Tá? Ficou claro, Ellen? Uhum. Se não ficou claro, por favor, pode perguntar e não tem problema. Beleza, pessoal? Posso avançar? Uhum, pode. Pode. Todos ok? Tá ok, então. Ficou bem melhor do que só com o vídeo? É isso que eu ia perguntar para vocês, explicando. Ficou melhor? Sim. Ah, eu acho que Ficou bem melhor fazendo a live do que só o vídeo? Ficou bem melhor, né? Então tá bom. Vamos voltar aqui então. O quantitativo, pessoal, para vocês não ficar com dúvida também aí. O quantitativo, ele sempre está, a palavra aspecto quantitativo, ele sempre está relacionado à forma de cálculo que vai ser cada imposto. Quem vai ser a base de cálculo e quem vai ser a alíquota. Tá? Lembrou da palavra quantitativo? Puxa, como é que eu vou calcular? Qual vai ser a forma de cálculo? Qual vai ser a base de cálculo? Qual vai ser a alíquota desse imposto? Tá? É só lembrar das partes. Quantitativo é quantificar, é quantidade. Como que eu vou calcular? Como é que eu vou apurar? Daí vocês vão lembrar da palavra base de cálculo e alíquota fixar, e alíquotas, tá ok? Uhum. Perfeito. Sujeito pessoal, o aspecto pessoal é quem cobra e quem paga. Então, a figura do seu barriga e seu madruga, que eu coloquei um exemplo. Eu já coloquei Para na brincar, frente. né? Sempre que surgiu dúvida no aspecto espacial, né, surgiu dúvida, coloca na cabeça, quem que cobra? Aí é a União. Então o aspecto espacial ele vai ocorrer dentro do âmbito da União. Se falou do imposto de renda, é renda em todo o território nacional. Falou em União, é território nacional. Então, você abrange aí estados, municípios, abrange todos os estados e até Brasília, tá? Tá ok? Uhum. Então, vamos lá, então. Nossa, minha folha tá um horror. Trouxe aqui minha também. algumas nomenclaturas para vocês, tá? Então, Tá. ou seja, a disponibilidade econômica, a disponibilidade jurídica, tá? Aqui traz dois exemplos, vencimento efetivo ou de acréscimo de patrimônio. O imposto de renda, pessoal, ele basicamente ele é um imposto que mostra para o governo, né, no caso do governo federal, que é a União, quanto que aumentou o patrimônio da pessoa, seja a pessoa física ou pessoa jurídica. Então, um exemplo, a pessoa fez declaração de imposto de renda no ano passado, ela teve um patrimônio de 100 mil reais. E nesse ano, ela foi declarar imposto de renda, aumentou para 200 mil reais. O fisco, quem cobra o imposto de renda, no caso da União, ele quer saber por que aumentou esse patrimônio tanto de um ano para o outro. Através da declaração do imposto de renda que ele descobre de que forma é feito, de forma que ocorreu esse acréscimo de patrimônio, ok? O que muitas pessoas fazem quando declaram imposto de renda, ou seja ele pessoa jurídica ou pessoa física, ele basicamente falar o que ele realmente teve, né? Mas é o jeitinho brasileiro, as pessoas escondem as coisas, né? Então o fisco acaba descobrindo da pior forma possível e colocando a pessoa em malha, sem a pessoa saber. Quando a pessoa cai em malha fina, né, que eles chamam, é que a pessoa tem algum erro, alguma omissão de informação no que tange ao seu patrimônio, que foi colocado lá na declaração do imposto de renda. O que acontece, professor? Nossa, eu ia perguntar isso agora. Quando cai em malha? Que a gente sempre ouve para evitar, cuidado, mas o que de fato? O que significa cair na malha? Cair em malha, na verdade, assim, na linguagem da Receita Federal, né? Malha, malha vem do sentido lá da África, na briga entre leões, no qual a rixa entre os leões, aquele que ia abocanhar a maior parte,
era chamado de malha. Então, se tinha uma disputa entre leões entre aumentar território, aumentar a sua prole, a sua criação, ou seu domínio do território, aquele que abocanhasse mais, comesse mais do patrimônio do outro, era chamado de malha. Daí, o que Meu que a Receita, Deus. que a Receita Federal fez? Ela pegou esse termo e traduziu traduziu para Legal. traduziu Não para quero cair na boca do leão. Por isso traduziu que é para o negócio leão. isso, por isso que é Sim. a imagem do leão. Então, Gente, que fantástico. o fisco ele fez uma espécie de uma analogia, né, nessa situação Uhum. com as pessoas. Então, se a pessoa, ela, entre aspas, ela está omitindo alguma informação, subentende-se que ela não quer que alguém descubra, ou o fisco, ou outra pessoa descubra que ela aumentou um pouquinho seu território, aumentou um pouquinho seu patrimônio, a sua participação na sociedade. É por isso que fala cair em malha significa que a pessoa tem alguma omissão, algum erro, alguma coisa Mas que ela daí fez quando de errado. descobre, acontece o quê? A pessoa vai presa? Não, a pessoa não vai presa. Basicamente, o que acontece? Quando a pessoa cai em malha, né? A pessoa lá caiu em malha, né? No imposto de renda e ela não viu, deixou lá. Hum. Automaticamente passa um tempo, gera multa, né? Aquela multa de R$ 165, que vocês sabem lá, que passa o prazo que a gente paga. E depois do prazo, é cobrado 1% a taxa Selic sobre o montante do imposto devido. Então, vamos chutar. A pessoa, por exemplo, Ele deve. esqueceu de declarar o imposto de renda esse ano, basicamente. Quando ela for fazer o cálculo do imposto de renda, deu R$ 4.000 lá de imposto retido. O fisco vai cobrar 1% ao dia, mais 20% da multa. Então, se de 4 mil vai virar Senhor. 10, 15, 20 mil, 30 mil reais, porque está penalizando o contribuinte por ser uma obrigação acessória. Aí que é obrigação acessória, né? Porque daí é multa, está penalizando, né, o contribuinte. Entendi. Porque o fato gerador já ocorreu, vocês concordam comigo? O cara já ganhou renda lá no ano passado. Agora, se ele Uhum. não respeitou o prazo de declaração, se não respeitou o prazo de declaração, né, que é até dia 30 de abril agora, passou esse prazo, automaticamente ele vai ter uma obrigação acessória de pagar essa multa, chamada de MAED. O próprio nome diz, né? MAED, notificação por não cumprimento de prazo de entrega de declaração. É até dia 30 agora, né? É dia 30 de abril. Então, quem tem que fazer, corra fazer, não deixe para a última hora e faça. Tava fino, né, Mirella? Tá bom? Entenderam o conceito de malha? Malha fina? Certo. Ficou bem? Não sabia? Conhecia esse detalhe aí? É uma analogia, na verdade. Tá ok? Disponibilidade jurídica é o registro do crédito. Então, ou seja, enquanto não for registrado efetivamente a renda recebida nas mãos da pessoa, não há como a gente falar de disponibilidade jurídica. Então, a renda, o imposto de renda, ele ocorre com essas duas situações. O recebimento efetivo, quando a pessoa recebeu, mas esse crédito, essa renda que ela recebeu, tem que estar registrada perante os órgãos competentes. Então, você tem que estar declarada realmente por algum documento efetivo. Um exemplo simples aqui, para vocês podem seguir de base, é o informe de rendimentos. O informe de rendimentos, ele é uma forma de disponibilidade jurídica. Ele comprova que a pessoa recebeu a renda. Enquanto não sai o informe de rendimento, não tem como eu falar de disponibilidade jurídica, só de disponibilidade econômica. Por isso que é importante o informe de rendimento. Tá ok, pessoal? Estão me ouvindo? Tá. Perfeito? As rendas que eu falei para vocês, né? Trabalho, combinação de trabalho, né? A combinação de ambos pode ser tanto... A pessoa pode receber tanto renda de capital como de trabalho, ou de trabalho de capital, da mesma forma. Ela pode receber aluguel, receber de aluguel, né? Tem muitas casas de aluguel, ela receber aluguel e ela trabalha empregada. Então, ela vai ser tributada pelas duas formas, tanto pelo aluguel e quanto pelo seu trabalho também, tá? Então, quem tem casa de aluguel sofre um pouquinho mais. Salários, honorários, prolabore, comissões, né? O lucro, dividendos também, as aposentadorias, pensões. Quem joga na loteria, né? Na loteria, o prêmio já é pago líquido, né? Então, ou seja, a Caixa Econômica já faz a retenção. A obrigatoriedade sua, quando você ganha um prêmio de loteria, você declarar um imposto de renda. Porque se você não declarar, automaticamente você já caiu na malha. Por quê? A Caixa já falou para a Receita que você ganhou uma renda. Você coloca na sua declaração que você não ganhou. Daí corre o cruzamento e fala que você caiu na malha. Entenderam como que a Receita trabalha? Uhum. É dessa forma que ela cruza as informações, tá? É da mesma Tem, forma. Pode falar. para, no caso, ter que informar, tem alguma coisa a ver com a idade Com a idade, ou não?
Com a idade, você fala assim, da idade da pessoa para declarar? É a idade da pessoa. Geralmente, a Receita Federal considera o Código Civil. Geralmente é a idade de 18 anos. Os plenamente Ah, entendi. capazes, né? Sempre considera dessa forma. Tá ok? Entendi. Aposentadoria, as loterias, né? As doações, aumento de patrimônio. Tá ok? Uhum. Aqui eu vou dar uma explicação do lucro real. Perdi um Tá? pedaço. Tá ok? Tá tranquilo, pessoal? Tá bem sossegado dessa forma? Tá muito rápido? Quer que seja mais rápido ainda? Pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Só perdi um pedacinho agora que caiu a minha Tá dando para internet. acompanhar aí, pessoal? Tá muito rápido? Tem que ser mais rápido ainda? Assim tá gostoso. Eita, vida. Então, vamos lá. O lucro real, né? O lucro real, quando a gente falar de imposto de renda, a gente vai sempre se deparar com o lucro real, né? Que é voltado às pessoas jurídicas, e a gente vai se deparar também com as pessoas físicas, que é o imposto de renda pessoa física, tá? Então, meu intuito nessa aula de hoje, se der tempo, se Deus quiser, ou a gente marca isso para o final de semana, né? Ou na próxima aula a gente vai calcular o imposto de renda pessoa jurídica e pessoa física. A gente vai calcular as duas formas de forma manual, tá? Então, o lucro real, na verdade, é o lucro líquido do período que todo e qualquer estado, seja o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, seja qualquer estado, no caso do Brasil, ele tem uma legislação, ele tem um regulamento específico do imposto de renda. É o famoso RIR. O pessoal fala do RIR. Cada estado regulamenta tudo que abrange o imposto de renda, principalmente para as pessoas jurídicas. Então, ou seja, o RIR, que é o regulamento do imposto de renda, ele lá estabelece lá nos seus itens lá a questão do lucro real, que é um regime tributário. Lucro real nada mais é, pessoal, que é o lucro apurado efetivamente pela empresa de acordo com o seu regime de competência. Então, ou seja, no momento que ocorreu a receita e no momento que ocorreu o custo, as suas despesas, daí que apura-se o lucro. Por isso que se chama-se lucro real. O lucro real é aquele lucro que veio realmente da atividade. Não é aquele lucro que teve qualquer mecanismo do fisco ou do governo que maquiou esse lucro, esse resultado. Por isso que o pessoal chama de lucro real. É o lucro efetivamente apurado pela atividade, pela empresa. Tá? Mas o que acontece? Tem algumas situações que acontecem na empresa que o fisco considera e tem outras situações que o fisco desconsidera. Daí fica a faca de dois gumes. Nossa, mas a empresa fala uma coisa, professor, o lucro real fala outra. O que eu devo considerar? Sendo que a empresa ela calcula o lucro dessa forma e o regulamento lá do imposto de renda fala dessa forma. O que eu devo seguir? Eu sempre falo assim para todo mundo que eu explico essa matéria, a empresa ela tem que fazer as duas formas, tanto para atender o fisco, tanto para atender o aspecto gerencial da sua atividade. Porque o gerencial que ela faz, né, para ela saber se um produto está mais rentável que o outro, se é hora de mudar uma linha de produção, se é hora de tirar um produto de circulação, quem vai dizer isso é o gerencial. O lucro real, aquilo que é para atender o fisco, que é o regime de lucro real, ele não vai te dar essa informação. Por quê? Ele é calculado por último. Depois de feito tudo aquilo que a legislação pede. Daí nós temos lá na legislação as adições e as exclusões, que está prevista nesse regulamento. Então, ou seja, essas adições e exclusões que são feitas no regulamento, geralmente elas são escritas por doutrinadores tributários, geralmente são auditores fiscais, que escrevem quais são essas adições e quais são essas exclusões que afetam muitas empresas. Por isso que muitas pessoas não gostam de trabalhar com lucro real, porque o lucro real é muito complexo. Porque a cada mês, a cada ano, muda alguma coisa no regulamento do imposto de renda, as empresas que são atacadas, são abrangidas por esse regime, elas têm que estar constantemente atualizando, né, buscando informação, o que o fisco mudou ou não. Porque qualquer omissão que elas fizerem em qualquer declaração, no caso das pessoas jurídicas, o DIPJ, se ela omitir uma informação, ela também é penalizada. Tá? Só para vocês terem um panorama, como que é o lucro real, por que ele recebe esse nome, tá? A gente não vai se atentar ainda a aprofundar ele, estou dando um panorama só para vocês entenderem, porque isso aqui vai servir de base depois para a gente entender lá nos cálculos o que soma, o que subtrai,
porque tudo isso está dentro da legislação, tá? Então, a gente tem que trabalhar tanto com aquilo que é gerencial, que a empresa faz, para o controle interno, e aquilo que ela faz para atender o fisco. E a gente começa a ter duas palavras de lucro, né? O lucro realmente contábil, né? O gerencial, e o lucro fiscal, tá? Que, na verdade, os dois se complementam, mas o que muda são a questão do fisco aí, basicamente, tá? Pessoal, tá tranquilo? Conseguiu entender? Alguma dúvida? Pessoal? Uhum. De boa? Tranquilo? Então tá bom. Então, assim, o regulamento lá do imposto de renda, ele traz algumas coisas. Acho que alguém mandou uma dúvida aí, não mandou? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que eu não. O lucro real, ele tem algumas adições, né? Basicamente. Temos adições. Essas adições, basicamente, elas são feitas, basicamente, antes da provisão para o imposto de renda. Ou seja, antes a gente pagar, informar para o fisco o valor que vai ser pago de imposto de renda, a empresa ela já faz essas adições, né, que são adicionadas ao lucro. E a lei lá, basicamente, ela cita um rol gigantesco de tudo aquilo que é adição. Então, ou seja, aqui eu trago um exemplo para vocês que fala no artigo 249. Serão adicionados ao lucro líquido. Então, depois que a empresa ela apura todo o líquido, a sua DRE lá, que demonstra as suas receitas, os seus custos, as suas despesas, lá quando ela apura o lucro líquido, antes da provisão, antes do pagamento lá, informar o valor que vai ser pago para o fisco, ela vai ter que verificar lá o que ela vai adicionar a esse lucro, o que ela vai subtrair. Muitas das vezes, essas adições, ela basicamente ela não vai ser dedutível quando a empresa fizer a DPJ. E quando também ela não fizer, algumas coisas ela pode se deduzir. Então, ou seja, é uma faca de dois gumes. A gente pode o fisco pode aproveitar de alguma dessas despesas que estão aqui, né, alguns itens estão aqui, e deduzir na declaração de PJ, assim como também não deduzir, tá? Então, assim, não adianta vocês lerem e decorar tudo, tá, pessoal? Vai ter situações, por exemplo, que a gente vai ter que recorrer muito à lei, e geralmente eu vou trazer para vocês uns excertos da lei também, dos exercícios, para vocês não ficar perdidos. Só para vocês entenderem algumas nomenclaturas que são muito usuais hoje. Tem muito administrador que não conhece, então eu vou trazer para vocês, para vocês já se apropriando dessa informação, para ficar mais fácil. Então, ou seja, tudo aquilo que os resultados negativos de equivalência patrimonial, custos, os métodos de equivalência patrimonial, eles são exemplos de adições. E também tem as exclusões também, que o fisco desconsidera do lucro, que basicamente não está computado, por exemplo, alguns métodos de equivalência patrimonial, pese de transferência de ações, de lucro. Eu não sei, no semestre, acho que no último ano, vocês vão ter, acho que, avaliação de investimentos. Não sei se é com a Larissa ou com o Christian. Vocês vão aprender a calcular lá métodos de equivalência patrimonial, que é você fazer a questão de fusão, cisão, incorporação, e fazer basicamente quanto que o patrimônio corresponde da outra empresa e quanto que a gente poderia tirar desse patrimônio e colocar em outra. Vocês vão aprender isso lá no último ano. Se eles der aula desse tema, eu dou aula para vocês desse tema. É bem interessante isso aqui, é um cálculo bem complexo. E tem muitas empresas que ganham dinheiro com isso também, tá? Romotos que já volta logo, não tem problema. Um exemplo de adições aqui para vocês, tá? Isso aqui vai estar no Moodle para vocês, vai estar tudo aqui, né? Então, alguns pagamentos sem causa ou beneficiário identificado são aqueles pagamentos, basicamente, por exemplo, de multas, até infração de veículo, que a empresa não identifica o condutor. Se a empresa pagou essa despesa, o fisco considera isso como adição lá após o lucro líquido. As provisões indedutíveis, não autorizadas na legislação, tudo aquilo que a empresa considera como provisão, o fisco não considera, ele adiciona também. As multas, né, os encargos de depreciação, aqueles cálculos de depreciação que a gente fez lá em aula também, basicamente, ele entra também como adição também. A despesa com alimentação de sócios, né, então se os sócios comem dentro da empresa, ou no restaurante, ou qualquer forma, se a empresa desembolsou essa despesa com eles e é comprovado em nota fiscal, entra como adição no lucro líquido também. Adição lá no lucro real, pessoal, é tudo aquilo que vai aumentar a arrecadação tributária. Vocês concordam comigo? Se eu tiver um lucro de R$100, um lucro líquido de R$100,
e colocar lá mais R$ 300 de adição, e não tem nenhuma exclusão lá para o fisco, não vai aumentar a fatia de arrecadação do fisco? Sim ou não? Uhum, acho que sim. Vai aumentar. Então, ou seja, o imposto de renda jurídica, ele também tem um aspecto confiscatório muito grande, já que muitas empresas não percebem isso. Então, as empresas que não fazem um cálculo de regime adequado, vou optar pelo lucro real, mas se a atividade dela não tiver condizente, ela não tiver uma estrutura organizada para fazer o lucro real, ela vai estar pagando muito mais caro no lucro real comparado com outros regimes. Por isso que tem muita mudança de regime, né? Vou para o Simples Nacional, agora vou para tal lugar, vou para o lucro real. Então, tem que ter cuidado, porque cada regime ele tem o seu detalhinho. Um exemplo, no lucro real aqui, tá? As doações, a despesa com brindes, então, qualquer doação recebida de partido político, de qualquer empresa, seja em valor em espécie, também entra. Despesas com brindes também entra, né? Então, seja, a empresa ganhou um brinde, foi emitida nota fiscal, por mais que seja valor sem transferência, sem valor fiscal, ela também entra também, nesses casos também. Vocês podem perceber que tudo que envolve lucro real, ele é tudo registrado, então nada sai do controle. Tudo que entra e tudo que sai é registrado. As exclusões, a gente tem algum rol aqui de exclusões, né? A gente não vai entrar muito nessas exclusões, porque se a gente vai entrar em livro fiscal, a gente vai entrar em outras coisas também, que daí aprofunda muito, daí a gente desvirtua um pouquinho aqui do foco, tá? Mas à medida que a gente vai estar tendo aqui, eu vou explicando para vocês alguns conceitos, basicamente, tá? Alguém mandou algum no chat? Alguém Ações mandou? entram também, Guilherme? Ações entra também, viu, Guilherme? Boa sugestão. Ações também entra também. Ainda mais se a empresa ela vende as suas ações no mercado ou ela recompra as ações no mercado também. Ela também é um critério que entra como adição também. Perfeita a colocação também aí, viu? Hoje, ações em tesouraria, né? As ações de tesouraria também entra. Então, ela bem... Esse regime aqui, pessoal, ele é um regime complexo, mas quem se dedicar a estudar ele, ou até fazer um trabalho de conclusão de curso sobre ele, é muito bacana, porque tem muita pessoa que tem dificuldade, né? Para quem é contador, para quem faz contabilidade, trabalha com isso, não sente muito. Mas para quem é administrador, por exemplo, ele tem um certo bloqueio quando vem falar do lucro real, porque, nossa, será que tudo agora é lucro real? Então tem um pouquinho de cuidado na hora de escolher o regime, né? Ver certinho se tudo se encaixa, não se encaixa também, tá? A gente vai estar estudando lá nos regimes tributários, lá o que impacta na realidade, na verdade, tá? Então a gente vai para o primeiro cálculo aqui hoje, tá? Vocês estão vendo o slide aí? Sim. Então vamos lá. Vamos fazer junto, tá, esse cálculo, tá? É um cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica, tá? O que ele traz aqui? Suponhamos que o resultado do exercício antes do imposto de renda de uma empresa tenha sido lá em X1, né? Deixa eu abaixar aqui, não estou enxergando. Seja de R$500 mil. Considerando as informações, calcule contabilmente o lucro e o valor do imposto de renda pela alíquota de 15% e em seguida o provisionamento, tá? Nossa, o que é isso? Provisionamento. Senhor Jesus, Deus me acuda. Não é um bicho de cabeça. Provisionar é como a gente tivesse um caráter informativo de separar aquilo que é para o fisco antes de destinar o resultado final da empresa. É aquilo que a gente vai pagar para o fisco, dependendo de acordo com o mês de competência, ou no outro mês, o que a gente vai fazer, tá? Mas a gente vai fazer passo a passo aqui, sem pressa, sem dúvida. Nós vamos treinar bastante antes de avançar, tá bom? Não quero que ninguém fique com dúvida no cálculo, depois falando, eu não entendi o cálculo. Então, vamos fazer bem devagar, tudo certinho, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente? Aqui está falando de imposto de renda pessoa jurídica. Então, ou seja, a pessoa jurídica é diferente de pessoa física. Enquanto pessoa física tem as alíquotas lá da tabela do imposto de renda, que são progressivas, né? A pessoa jurídica ela tem uma alíquota fixa de 15%. Ok? Então, ou seja, a pessoa jurídica tem uma alíquota fixa de 15% sobre o resultado. Ok? Então, ou seja, falou de pessoa jurídica, a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica sempre será 15%. Tá ok? Tá. E quando falar de pessoa física, quais alíquotas serão mesmo? Vocês estão lembrados? Quais são as alíquotas do imposto de renda de pessoa física?
Ah, era 8%, 9%, eu não lembro. 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Então, ou seja, a gente está falando o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, ele é totalmente diferente de pessoa física. Pessoa jurídica é 15% sempre? 15%. Algumas atividades, elas podem ser alíquotas maiores ainda, viu? Principalmente seguradoras e instituição financeira. Pode ser maior, 22,5% até 27,5%. Tá? Esse 15% é de uma pessoa. É uma empresa, é uma empresa normal, uma empresa de ramo de comércio normal, tá? Quando for outra atividade, o exercício, ele vai estar falando. É uma instituição financeira, uma seguradora, a alíquota é tanto, tá? Nunca vai estar omitido a alíquota, tá ok? Tô gostando, pessoal, dessa participação de vocês. Tem que perguntar mesmo, hein? A Ellen tá perguntando bastante. Pode perguntar, viu? Maicon também. Brenda, a Brenda Almeida, Amanda, Rafaela. Sua namorada tá perguntando o seu, viu, Rafa? Nas aulas de contabilidade, hein? Então vamos lá, então. Então, ou seja, eu vou fazer aqui no Excel com vocês e a gente vai acompanhar. Pode ser? Uhum. Beleza. Então, deixa eu abrir o Excel aqui para ficar mais fácil. Vai pegar na misturada? Vocês estão vendo o Excel? Não. Não estão vendo o Excel? Uhum. Não, Não? Tá. você tá com o Cláudio ligado. E agora? Sim. Estão vendo? Agora sim. Uhum. Então tá bom, vamos fazer passo a passo aí para vocês entenderem. Então, ou seja, o primeiro passo que a gente tem que fazer, no caso do imposto de renda, o imposto de renda, ele é pessoa física ou jurídica? O que o exercício fala aí para vocês? Pode ler, sem medo. Ah, sumiu. Sumiu de novo? Deixa eu abrir de novo. Não, é o slide. O slide, vocês têm um slide também aí, né? Vocês podem acompanhar pelo slide também, vocês têm também, né? Eu tô acompanhando no Excel agora. Tá, então, eu vou ler aqui, então. O resultado de uma empresa que tenha sido 500 mil reais. Então, ou seja, uma pessoa jurídica pela alíquota de 15%. Então, ou seja, é empresa, então é do imposto de renda pessoa jurídica. Então, o primeiro passo aqui, imposto de renda, ele é pessoa física ou jurídica? Então, ele é de empresa, pessoa jurídica. Uhum. É bom fazer esses passo a passo, pessoal, para não gerar dúvida, porque você já mata algumas informações do exercício para não gerar dúvida lá no final. Então, você já começa a classificar as informações do exercício antes de começar a calcular ele, tá ok? Então, o que fala ali, o exercício? Né? Estão vendo o slide meu ou só Excel? Eu só agora. Ah, só Excel? Tá. Eu tô com um slide. Então, eu tô aqui no... Ah, tá. Eu tô tentando. O que fala ali? Informações para o cálculo. Adições e exclusões. Essas adições e exclusões... Vamos voltar aqui no São slide. despesas. Isso, vamos voltar aqui no slide. Tá. Essas adições e exclusões, o que ele está falando? Ele está falando de qual? Ele está falando do lucro real. Por que do lucro real ele está falando? Porque ele está falando o quê? Ele fala do resultado do exercício. Quando falar de resultado do exercício antes do imposto de renda, se refere ao lucro ou prejuízo do exercício. Então, Lucro palavra ou prejuízo? Oi? Lucro ou prejuízo? Prejuízo do exercício. Pode ser tanto lucro ou prejuízo. Então, a palavra resultado do exercício, ela equivale a lucro ou prejuízo. Então, se é lucro ou prejuízo, puxa, e está falando de uma empresa, então, consequentemente, é do imposto de renda. Tá ok? Daí o que acontece? Ele traz algumas informações. Informações para o cálculo. Adições
Ele já traz aqui o que é adição e traz o que é multas, Exclusão. correto? Uhum. Professor, como é que eu vou saber quando que é adição e quando que é multa? Somente a gente olhando a lei. Tá ok? Somente a gente Tá. olhando a lei, vendo o que é adição e o que é exclusão. Então, esse exercício aqui, por exemplo, eu peguei 2 tópicos da lei lá, né, que tem lá despesas com perdas estimadas e multas fiscais. Eu peguei e trouxe aqui para o exercício. Da mesma forma, as exclusões também, tá? Então, não é criação minha isso aqui, é o que está na lei, basicamente, tá ok? Então, tudo que for adição e exclusão no cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, basicamente, ele está dentro da lei, tá ok? Perfeito? Então, beleza. Um exemplo aqui, ó. Adições com perdas estimadas. Vamos ver se tem esse item lá. Ou de que forma ele está escrito lá na lei, né? Então, o que ele fala aqui? Despesas com perdas estimadas e crédito de liquidação duvidosa. Crédito de liquidação duvidosa são aqueles fornecedores incobráveis que a empresa ela lança como perdas. Aqueles clientes inadimplentes lá que ficam devendo mais de 5 anos, 10 anos, a empresa ela sabe que não vai receber. Nisso, ela faz uma provisão para atender a contabilidade, o fisco, que ela não vai receber mais esse valor. Então, esse valor vai ter que entrar como despesa para a empresa, ela vai ter que arcar com esse custo futuramente. Então, lá nas adições, que parte que ele vai entrar aqui? Ele vai entrar, basicamente, principalmente aqui, ó, em provisões indedutíveis não autorizadas na legislação, tá? Porque o fisco não fala, cliente inadimplente, está devendo para a empresa, ele não fala isso. Ele traduz em palavras genéricas, tá? Vocês não precisam decorar o que é adição, o que é exclusão. Eu sempre vou trazer para vocês o que está na lei lá, para vocês seguirem, tá bom? Mas para vocês se acostumando já com esses termos daí, tá ok? Então, aqui eu trago aqui adições com perdas e as multas fiscais, R$5.000, R$135.000. E tem as exclusões, da mesma forma, receita de participação societária e prejuízo fiscais. Da mesma forma, lá em exclusões, o que ele traz aqui? As exclusões. Ó, prejuízos fiscais, né? Prejuízos fiscais, algumas questões também aqui relacionadas a multas também. Resultado negativo de avaliações de método de equivalência patrimonial, ele traz também, tá? Se a gente for pegar a lei, pessoal, é um rolo gigantesco, então a gente não vale a pena ficar decorando. Quem tiver curiosidade pode ler lá, mas eu sintetizei o máximo possível para vocês entenderem aí como é que é o critério, tá ok? Entendendo como é que funciona a adição e a exclusão e o cálculo, vocês conseguem calcular qualquer tipo de imposto de renda de pessoa jurídica, ok? Perfeito? Então, vamos organizar o exercício agora, né? Então, vou sair um pouquinho do slide aqui e vou pedir para vocês me ajudarem com o slide, tá? Oi? Tá, eu tô com aberto. Tá, então preciso que vocês me ajudem com o slide. A Ellen fica com o Excel. Tem foto. Isso. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo o Excel? Agora sim. Sim, né? Então, o ponto de partida do cálculo, o que vai ser? A gente pegar qual é o valor do resultado do exercício. Qual que é o valor do resultado do exercício? Qual que é o valor? 500 mil? R$500.000. Então, ou seja, o resultado do exercício ele é o ponto-chave para início do cálculo. Esse R$500.000 ele pode ser o lucro ou o prejuízo do exercício. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar todas as adições e a gente vai listar quais são essas adições. Tá? Então, ou seja, primeiro passo do exercício, você colocar o resultado do exercício. Tá? Pode ser o lucro ou o prejuízo do exercício. A gente vai listar tudo aquilo que é adição. Quais são as adições? O primeiro item, qual que é o primeiro item da adição aí que tem? É 500 ou 500 milhões? Despesas com perdas estimadas em créditos de Isso. liquidação duvidosa. A Ellen fez uma pergunta. É 500 mil, tá no slide? É 500 mil, né?
Os Estados Unidos, né? 500 mil, Ellen. Os Estados 500 Unidos, mil. 500 mil. Ah, beleza. Tá diferente aí pra você? Não, é que você colocou 500 milhões, não colocou? É que eu fui digitando aqui com os zeros e eu fui fazendo assim, ó. Por isso que tava assim, ó. Tô apagando aqui. Ó, então, ou seja, 500 mil. Então, o ponto de partida é o 500 mil. Quais são as adições? Primeiro item. Despesas com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, Despesas com perdas, com crédito, estimadas perdas estimadas, com em crédito, créditos de liquidação duvidosa. duvidosas. Você sempre pode descrever o item, tá? Sem problema algum. Qual que é o valor dele? 5 mil. 5 mil reais. Qual o outro item que é adição? Multas fiscais. Multas fiscais. 35. Um momentinho, pessoal, peraí. Foi? Tá. Agora não. Continua. Multas fiscais. Multas fiscais, qual o valor? 135 mil. 35 mil. Mil. Então a gente vai 135 mil, né? Uhum. Dá um cifrão aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar todas as adições. Somar. Vai dar um total de 140 mil. 140. Uhum. Então, adição, o que que é, pessoal? Adição é sempre somar. Então, ouviu a palavra adição? Você sempre vai somar ao resultado. Então, você vai pegar o resultado do exercício e vai somar tudo aquilo que é adição, que está aqui. Você vai somar. Vou fazer uma setinha aqui para ficar mais fácil. Aqui. Beleza? Estão vendo a tela aí? Domina o Excel é outra coisa, né? Ó. Então, você vai somar, não vai somar? Beleza? Então, Tá. somou as adições, daí o que você vai fazer? Você vai somar com o resultado do exercício. Soma das adições com o resultado do exercício. Passo a passo para vocês entenderem, tá? 500 mil mais 140 mil. Até aqui, conseguiram entender o raciocínio? Tranquilo, né? Sim. Tá meio esquisito aqui meu Excel. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. 500 mil. É 500 milhões ainda. 500 mil mais 140 mil dá... Ah, tá. Obrigado, viu? Obrigado, velho. Obrigado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado do exercício e somar com o total das minhas adições. 340. Beleza? Uhum. Tranquilos aí? Sim. Tá parecendo a aula da FAIT, né? Igualzinho. Tá igualzinha, né? Igualzinho. Né? Tem que tirar no céu. Passo a passo, sem mudar nada, né? Uhum. Tá. Daí o que tem o exercício? O que o exercício mais fala? Ele fala da seguinte forma: calcule contabilmente o lucro real, né, e o valor do imposto de renda. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente trabalhou com as adições, correto? A gente somou as adições, não somou? Então, agora a gente vai subtrair as exclusões. Tudo que é exclusão é sinal negativo. Significa que é negativo. Então, quais são as exclusões aí? Eu estou fazendo junto com vocês, tá, pessoal? Não tá nada montado aqui, estou fazendo tudo com vocês aí. Peraí, professor. Pode continuar. Oi? Nada, pode continuar. Ah, tá. Quais são as exclusões que tem aí? Receitas de participação societária. Então, É o receita primeiro. de participação societária. Isso. Participação societária. Qual o valor? 50 mil. 50 mil. E qual outro item?
Prejuízos fiscais. Prejuízos fiscais. Qual o valor? 30 mil. 30 30 mil. 30 mil. Então, aqui vai colocar total de exclusões. Tudo que for exclusão, pessoal, coloca sempre um sinalzinho na frente para ficar mais fácil. Negativo. Então, ou seja, se é negativo, eu sempre tenho que subtrair. Subtrair. Vou subtrair de algum lugar, que eu vou explicar aqui já para frente para vocês. Então, eu vou somar aqui, ó. Soma, né, todas as exclusões, que vai dar o quê? 80 mil. mil 80 reais. mil. Isso. Daqui que eu vou fazer. Aqui em cima, eu não peguei o resultado do exercício e não somei com as adições? Sim. Sim, né? Eu peguei o 500 mil, somei com as minhas adições, que deu 640 mil, né? 640 mil. Isso. Uhum. E agora, o que eu vou fazer? Quando eu fizer a simples soma, vou até escrever, quando você faz a soma do lucro líquido com mais as adições menos as exclusões, a gente chega numa palavrinha chamada lucro real. Que é basicamente, eles chamam, né, que esse que é o lucro necessariamente que vai ser tributado. Então, vamos pegar aqui a nomenclatura, né? Vamos jogar ela para cá, uma formulinha para vocês, para ficar mais fácil, né? Deixa eu jogar para cá, fica mais fácil para vocês já podem ter. Ó, então, é uma regrinha aqui, tá? Então, a soma, né? A soma do lucro líquido com as adições, a gente vai encontrar o lucro real, que é o que o exercício está pedindo aí, não está pedindo? Calcule contabilmente o lucro real e o valor do imposto de renda. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever a palavrinha Lucro líquido. lucro real. Mais adições. Isso, vai pegar o 500 mil reais, vai somar com as adições, que é o total, né? E subtrair as exclusões, que vai dar o valor de 560 mil. É mais 500 mil. 500 mil Pode mais... fazer de novo? Eu não prestei Posso atenção. fazer, não tem problema, vamos lá. Por favor. Tá. Vocês vão pegar o resultado do exercício, né? Que pode Pega o ser 500. pode ser o lucro ou o prejuízo, né? Uhum. Vocês vão somar com as adições, Tá. o total das adições, e subtrair o total das exclusões. Subtrair. Porque o sinal aqui, o que está dizendo aqui? É negativo. Negativo. Então, nesse caso, é do 640, né? Não do... Isso, tanto faz. É que eu estou fazendo passo a passo aqui, porque tem gente, Tá. né? Estou fazendo assim, ó. Como é que eu cheguei no valor? Eu peguei o 500 mil, né? Que vou até escrever aqui, ó. 40 mil. 500 mil com mais 140, né? Porque o sinal aqui está o sinal do quê? Adições, sinal de mais. Daí eu somei e subtraí quem? O total das minhas exclusões, que é 80 mil. Então, 640 mil menos 80 vai dar 560 mil reais. Esse é o nosso lucro real apurado. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Todos conseguindo acompanhar? De boa, né? Sim. Tá. Os demais aí que estão quietinhos, estão tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Dá um joinha aí, faz careta, alguma coisa, não sei. De boa? Guilherme Aires, a Rafaela, Brenda, Carol. Carol, o Reis está quieta hoje, não está falando nada hoje. Beleza? A Cláudia, tudo tranquilo, Cláudia? Ellen, deu certo aí? Com o Excel, hein? Deu certo. Deu? Perfeito. Então, assim, pessoal, esse daqui é o cálculo que a gente fez, correto? Então, a gente chegou aqui no lucro real apurado. Que é aqui embaixo. Tá? Então, a gente pode até colocar essa primeira parte aqui, ó, né? A gente coloca aqui, né? Classificação mais os cálculos. Então, tudo que a gente fez aqui até agora foi só a classificação, né? O primeiro passo que a gente fez, né?
A gente colocou se é imposto de renda pessoa física ou jurídica, né? A gente classificou primeiro, né? A gente classificou. A gente descobriu o que é pessoa jurídica, então se refere ao imposto de renda, né? Por se tratar de uma empresa. O resultado do exercício, que abrange o lucro ou prejuízo do exercício, que é o valor de R$500 mil, né? Que vocês têm aí. A gente já somou com todas as adições que o exercício deu para a gente. Nisso a gente chegou aí no valor, né, de 640 mil, que é a soma do 500 mil mais 140, né? E depois a gente subtraiu as exclusões. E a gente chegou no montante aqui de R$560 mil, tá? Perfeito, pessoal? Uhum. Tá? A fala é do meu filho, tá? O pequenininho, ele tá falando aqui, tá, pessoal? O pequenininho aqui, o anão do jardim tá falando aqui, tá? Vocês podem perceber que o lucro real, ele tem uma séria, não. O valor era R$500 mil, não era? Que a empresa apurou. Se viu o valor que chegou, o lucro real? 560. Então, vocês percebem qual que é com essas adições que o fisco e as exclusões que o fisco coloca, elas são basicamente especulatórias, que faz com que o contribuinte basicamente apure mais imposto a pagar para o governo. De forma que alguma dessas adições, dessas exclusões, elas podem tanto jogar o lucro para cima quanto para baixo. E pode pagar mais imposto de renda na fonte ainda. Tá ok? Bem estratégico, né? O que vocês acharam? No caso, o resultado do exercício sempre vai estar escrito ali. A gente não vai ter que ir lá no DRE e ver. Não vai ter. Porque, assim, isso a gente já fez lá nos semestres anteriores, né? Então, a gente já calculou. A gente agora está avançando agora, né? A gente está pegando a DRE pronta, né? O exercício pronto e a gente está calculando agora a parte tributária. Então, a gente não vai se preocupar de forma que foi calculado esse lucro, esse prejuízo, porque vai estar evidente ali, entendeu? Entendi. Tá? Pessoal, vamos tocar até as 10 a aula hoje? Vocês estão cansados? Querem fazer algum intervalo? O que vocês querem fazer? Como é que estão tocando os professores? Como é que A Maria Emília ontem, ela é que caía, né? Eu não sei por que não tá caindo hoje. Mas ontem tava caindo. Sabe por que não está caindo? Porque eu já tinha criado um monte de reunião já, uma atrás da outra. Ah, entendi. Eu já tinha criado uma atrás da outra. Então, eu vou criar mais uma aqui agora, mais duas, né? Daí, já vou criar aqui também já. Por isso que não está caindo. Vamos tocar direto, então? Até as 10, até as 9h30, por aí? É 9? Até as 9. Estão cansados já? Com certeza. Nossa, Ellen. Cansou, Ellen? Hã? A Ellen já cansou, Ellen? Já cansou, Ellen? Ah, cansei às 6 horas da manhã hoje. Então, vamos finalizar aqui, então, com esse exercício. Daí, a gente vai... E a gente continua, então, até umas 9h30, pode ser? Pode. Pode ser? Pode. Tá bom, então. Então, deixa eu já ajustar aqui. Ai, eu quero dar joia. Onde Mirela, vai vai? lá nas reações. Tá do lado de gravar. Achei. Pronto. Só você mesmo. Olha lá. Veio uma mãozinha. Opa. Ah, tá bom. Aí, vai fazer caca. Achei, ó. E deixa eu só ajustar um negócio aqui, pessoal, já. Se não cai a conexão, daí fica complicado. Pronto, Mirela, já entendemos que você já aprendeu. Pronto, parei. Deixa eu Excel sem. Então, vamos lá, então. Vamos continuar aqui com a contabilização agora, né? Então, a contabilização, como é que vai ser? A contabilização. Eu vou até puxar um pouquinho para baixo aqui. Que hora você falou que... Nossa, já passou do horário. 9h30. Então, a contabilização. Como é que vai ser feita aqui a contabilização? Ok? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Lucro real, a gente vai colocar aqui, né?
Lucro real nada mais é que o valor de 560 mil reais. Então, esse 560 mil reais, ele é um montante apurado. Ele é um montante real do imposto de renda pessoa jurídica. Tá? Então, a base de cálculo, qual que vai ser? A base de cálculo vai ser nada mais do que ele, 560 mil reais. A alíquota, o exercício está falando aí, qual que vai ser a alíquota? A alíquota de 15%. 15%. Então, 560 mil vezes 0,15. E vai dar 84 mil reais. Espera um pouquinho. Oi? É um pouquinho. Espera um pouquinho, que eu sou devagar no céu. É 560. Isso. 560, Wellen, ele é basicamente o lucro real, correto? Ele está aqui. Certo. É o que é lucro real. Então, você escreve lucro real é o 560 mil reais. Então, ele, basicamente, ele é o nosso montante apurado. Ele é o montante real para fins de cálculo do IRPJ. Até escrevi aqui na frente, aqui, ó. Tá? Ele é a Então, base de cálculo. Né? Isso. A base de cálculo nada mais vai ser do que ele, o 560 mil reais. Sempre vai ser lucro real, então. Sempre vai ser o lucro real. Ele vai ser a nossa base de cálculo. Tá? Uhum. Então, ou seja, se você não apurar o lucro real, se você colocar 500 mil reais direto, ele está errado. Você tem que apurar, você tem que pegar o resultado do exercício, que é o lucro ou prejuízo, somar com as adições, né? Subtrair as exclusões, e daí em diante, daí que você vai apurar ele, entendeu? Então, o que vai acontecer? A gente apurou aqui, correto? Dá 84 mil reais. Perfeito? Então, o que vai acontecer aqui? Agora, a gente já chegou, basicamente, no cálculo do valor do imposto, correto? Já chegou aqui no valor do imposto, que é o valor de 84 mil reais. Aqui embaixo, no exercício, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, puxar isso aqui para cá. A gente tem que forrozão danado aí. Nossa, tem alguém que tá animado aí. A Ellen, no mínimo. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai escrever aqui embaixo provisão para o imposto de renda da pessoa Gente, abaixa a TV, pelo amor. jurídica. Então a gente vai escrever aqui, ó, provisão para o imposto de renda da pessoa jurídica. Que nada mais é, qual vai ser qual o valor? O valor de 84 mil reais. Que nada mais é esse 84 mil reais, o lucro real vezes a alíquota de 15%. 15%. Deixa eu puxar para cá. Perfeito? Daí, ó, quando a gente faz essa provisão para o imposto de renda, a gente até coloca ela como negativo aqui. E daí que a gente chega depois aqui, né? No lucro líquido do exercício após IR. 560 menos 84 mil reais. Pessoal, tranquilo? Quer que explique de volta? Deixa eu salvar aqui o exercício. Só esse finalzinho que eu não vi. Vamos lá. Qual final, Aqui, qual o Mirelle? final aqui do... O lucro líquido do exercício? Após o imposto. Tá, vou voltar aqui. Lucro líquido após ali. Só o finalzinho ali. Tá. Então, vou voltar desde o começo e fica mais fácil daí, tá bom? Então, o lucro real apurado foi 560 mil, correto? Então, ele é o nosso lucro real, né? Ele vai ser a nossa base de cálculo. Sim. Eu peguei o 560 mil e multipliquei vezes 15%, Tá, ok. correto?
Quando eu fiz isso, eu já fiz a contabilização, que nada mais é, né, que a gente encontrou o valor contábil aí do imposto de renda, né? Então, esse 84 mil nada mais é que o imposto de renda pessoa jurídica, o valor dele. O valor dele, Sim. tá? Daí depois, o que acontece? Depois eu volto lá, né, naquela estrutura que a gente fez, né, que a gente apurou o lucro real, né, 560 mil. Abaixo dele, eu escrevo provisão para o imposto de renda. E coloco qual o valor que foi encontrado, que é o valor de 84 mil reais. 84. Isso. Ok. Que nada mais é que está escrito aqui do lado. Lucro real vezes a alíquota líquida, né, de 15%. Beleza? Ótimo. Uhum. Aí, o que vai acontecer? O lucro líquido, né, após IR, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 560 mil e vou subtrair essa provisão. Aí eu vou chegar no valor de 476 mil reais. Nesse caso, 560 menos o Tranquilos? Pera aí, professor. Paciência. Sem pressa, pessoal. Só vocês falarem aí. Então, o lucro líquido após IR, nós pegamos o 560 e tirou o 84 mil. E vocês vão pegar o lucro real menos a O lucro provisão real, do Menos. IR, pessoa jurídica, calcular. Tá. Isso. o lucro real, Tô colocando um sinal de igual aqui, ó, só para vocês entenderem. Tá? Ó. e a provisão. Beleza? Fechou? Tranquilo, pessoal? Os demais aí entenderam o cálculo? Ficou fácil dessa forma para vocês entenderem o cálculo no Excel? O que vocês Tranquilo. acharam? Dá para acompanhar bem, Ellen? Tô correndo aqui, mas tô acompanhando. Aqui, tem uma parte que você notou. Não, anotei tudo. Hã? Anotei tudo, tá certo. Ah, já anotou? Já. Tranquilo, Michael? De boa? Tá. Os demais aí, Karen, Wendy, Jéssica, tudo certo? Dá um joinha aí, por favor. Patrícia também. A Patrícia está sumida, faltou nas últimas aulas, depois entrou o Corona, não se vemos mais. Tudo certo, Danilo? Tudo certo, Danilo? Guilherme Aires? Tranquilo? Boa, né? Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida, então, pessoal? Tá. Esse Excel eu vou mandar para vocês também. Pode ficar tranquilo, tá? Vou mandar esse Excel aqui para vocês, tá? O que eu peço para vocês? Como eu fiz no Excel, façam isso no caderno. Vamos fazendo no caderno e no Excel. No caderno e Excel. Vocês vão ver que vai ficar fácil ali, com os termos chaves, para ir treinando, tá? Os exercícios do Moodle que eu coloquei lá, ele tem exercícios aí, tá? Os que tiverem lá, que não, eu vou estar explicando nas próximas aulas, tá? Porque já são 9 horas. Perceberam que um exercício tomou conta da aula inteira, né? Imagina se fosse tocar direto aí os 3, 4 exercícios só jogando, né? Então fica difícil, vocês não entenderem nada, né? Então eu vou fazer sempre essa dinâmica com vocês, passo a passo, bem devagarzinho, tá? Como está sendo gravado aqui também, ele vai estar em vídeo também. Ah, tá. Beleza? Tranquilo? Ellen, Cláudio, Danilo, tá? Professor, só uma dúvida. Pode falar. Como que você tira as linhas do Excel? As linhas do Excel, você vai aqui, ó. Você vai aqui na página inicial, você vai em exibição. Meu Deus, isso. Daí você desmarca essa opção aqui, ó, linhas de grade. Beleza? Beleza. Obrigada. Pessoal, o que você tiver de dúvida de Excel, pode perguntar, tá? Eu vou construir bastante coisa bem legal com vocês aqui de ferramenta. Até mesmo nesses exercícios de contabilidade da nossa disciplina, a gente vai usar muito Excel. Quanto mais vocês treinam no Excel, lá para o trabalho final lá de regimes tributários, vai ficar bem mais fácil para vocês fazerem também. Porque a gente fazendo Excel, vocês vão entender como é que faz um caderno. Então, é uma forma que eu achei aí para poder me fazer minhas aulas desse jeito, tá? O que vocês acham? Bacana? Tá dando para contar? Dá pra acompanhar. Tá dando, né? Eu vou ver certinho. Quando voltar ao normal as aulas da FAIT,
eu vou usar, acho que o laboratório de informática, né? Ou peço para cada um levar um notebook, né? A gente faz junto no Excel, né? Vou projetando e a gente vai fazendo junto, acho que fica mais fácil também, não fica? Vai. Tá? A menos aqueles que não queiram, né? Não tenham familiaridade com Excel, mas a gente pode estar ajudando também daí, tá? Vamos lá, então. Se vê que vocês estão cansados, já tem um cara de sono já, né? Fazer o quê, né? Então, beleza. Pessoal, para finalizar o exercício, daí para não, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a contabilização, né? Pegando os dados do que o exercício ele já trouxe para a gente, mas transparecendo em forma de débitos e créditos. Lembra dos débitos e créditos que a gente fez lá na contabilidade? Meu Deus. Lembra? Sim. Mas não vamos fazer razonete, a gente só vai escrever. Graças a Deus. Beleza? Beleza. Então, todos tranquilos, né? Certinho? Bem Então, melhor. vamos continuar aqui então, tá? Daí, para finalizar o exercício, a gente vai fazer a demonstração, né? A gente chama isso de linhas de contabilização. Muitas vezes lá na empresa vocês vão trabalhar, ou muitas das vezes esses cálculos aqui, eles não vão estar mastigados, como eu estou trazendo aqui para vocês, né? Até separei uma abinha aqui de cálculos, né? Uma abinha aqui de contabilização. Geralmente assim, os cálculos não vão estar, eles não vão estar assim, mastigados assim. Então a gente vai ter que interpretar esses dados através dessas linhas de contabilização. O que é essas linhas de contabilização? A gente vai mencionar aquilo que é débito, a gente vai mencionar aquilo que é débito e aquilo que é crédito. Então, assim, a gente vai traduzir essas informações finais nessas duas palavrinhas-chave. O que vai ser debitado e o que vai ser creditado. Tá ok? Então, o que vai acontecer aqui no exercício? A gente tem três informações aqui. A gente tem aqui a provisão por imposto de renda e temos o lucro líquido, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Basicamente, a gente vai ter aqui o débito em resultado do exercício. Aqui, nesse caso, pessoal, vai ser sempre o valor do lucro real, tá? Valor do lucro real. Sempre vai ser ele, porque ele que é o nosso valor de contabilização. Então, ele vai ser sempre igual, né? Ele vai ser o valor que a gente apurou aqui. Então, 560 reais. Ok? Espera aí. Vamos lá, devagar. Precisa acompanhar. Tá, certo. Perfeito? Então, beleza. Perfeito. Daí, ó. Nisso também a gente vai ter aqui daí, ó, a gente vai ter a provisão do imposto de renda, que vai ser o último item que a gente vai fazer por detalhe. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente está debitando o resultado do exercício, no valor de 564 mil, automaticamente, esse valor lá no patrimônio líquido, ele vai estar basicamente meio que aumentando ou diminuindo lá nas contas do patrimônio líquido, tá? Eu não vou pedir para vocês lembrarem lá o conceito de débito e crédito, na verdade, porque a gente não vai ficar estudando o DMPL, estudar lá quanto que debita, quanto acredita. A gente só vai trazer aqui os mecanismos para vocês aí, para vocês saberem de que forma que vai ser, tá? Então, ou seja, a contabilização vai ser da seguinte forma: o lucro real a gente vai ter aqui, ó, provisão, esse é o crédito aqui, provisão do IR a pagar, que nada mais que vai ser o valor de quem a gente apurou. Ai, meu Deus. 54 mil. E
o outro deparo aqui vai ser basicamente o lucro líquido do exercício ajustado, que é basicamente a diferença. Esse outro C que você pôs é crédito também? Ele é crédito também, tá? Então vamos lá, vamos traduzir aqui. Como é que vai funcionar a demonstração de linhas de contabilização? O débito vai ser sempre o valor do lucro real, tá? Que está pegando o valor aqui, né, embaixo, né, 560. A provisão do IR a pagar, o que é a provisão? A provisão é algo de passivo. Passivo circulante. Saúde? Nossa, tinha no secador. A provisão do IR a pagar vai ser o passivo circulante, que nada mais é que esse valor aqui, ó, tá vendo? De 84 mil reais. Por quê? Eu vou pagar esse imposto de renda no próximo mês. Por isso que ele vai estar no passivo circulante. Tá ok? E daí, o lucro que vai ser ajustado, o lucro que falta, né, para fechar aqui o 560, que é o 476, ele vai entrar ajustado lá no patrimônio líquido. Patrimônio líquido, no seu valor líquido, que é de 476 mil reais. Aí fecha o exercício daí, tá, pessoal? Em 3 linhas daí. Somente a contabilização de quem? Só desses 3 elementos aqui, ó. Só desses 3 elementos aqui. Tá? Alguém conseguiu entender? Qual que ficou dúvida? Quando que debita, quando que acredita? Tá? Daí, já pode fazer de forma direta aqui. E depois, daqui em diante, já pode fazer a contabilização. Colocar já direto aqui já, né? Para facilitar. E depois só partir para cá daí, ó. Para a contabilização daí, que é o mês de provisão e o mês de pagamento. Então, no mês de março aqui, eu fiz a provisão. Fiz, ó. Eu debitei, eu creditei a conta que ia para o passivo, né? Eu creditei a conta. Coloquei as regrinhas, né? Essas regras aqui, vocês têm que sempre anotar. Essas regrinhas aqui, ó. Sempre escreve essas regrinhas. Aqui são mães, né? São regra-chave. São regras. Se você decorou essa regra aqui, tá tranquilo, tá? Uhum. Beleza? Então, eu vou deixar até em amarelo aqui. O que é amarelo aqui é importante, tá? Se vocês anotaram aqui, fizeram aqui, basicamente, leva a mamãe lá, filho. Leva lá, então. Leva lá. Cuidado de derrubar só, viu? Daí o que acontece? Feito isso, a provisão, e no outro mês ocorre o pagamento. Daí fecha o exercício, tá? Então, ele se divide, na verdade, em 4 partes, o exercício. 4 partes, dependendo, 3 partes. Para quem está mais desenvolvido, 3 partes. Para quem precisa entender um pouquinho mais o cálculo, dividir em 4 partes fica mais fácil. Tá? Uhum. Podem seguir o Excel de exemplo, ou pode abolir. Quem já está acostumado já pode abolir essa parte aqui, ó. Pode tirar essa parte e já calcular direto aqui embaixo. Tá ok? É isso, pessoal. Ok. Ótimo, perfeito. Galera, Ellen, pessoal. De boa? Sim. Então, beleza, pessoal. Então, eu encerro a aula aqui, então, né? Encerro a aula aqui. Assim, eu vou mandar para vocês agora uma pesquisa de opinião e da minha aula. Por favor, respondam. Tá? Assim, o intuito é melhorar mesmo para vocês, tá? A próxima aula eu vou fazer da mesma forma, tá? Tá dando para entender fazendo dessa forma? Com Excel, tranquilinho? Uhum. Tranquilo. Tá? Os demais aí que não estão aparecendo a foto, tudo certo mesmo? Se não tiver claro, pessoal, pergunta na próxima aula. Estou à disposição daí. Fechou, então? Fechou. Fechou. Pessoal, agradeço. Desculpa de alguma coisa, tá? Desculpa de uma coisa. Se vocês acharem necessário fazer mais alguma videoaula, fica à disposição também, não tem problema. Tá? Tá joia. Ótimo, perfeito? Fechou, então.
Perfeito? Então, eu vou mandar isso aqui para vocês já, no WhatsApp, lá no Moodle também. E já vou mandar pesquisa de satisfação para vocês e o formularinho do Google Forms aí para quem não estava presente, tá? Tivemos Uhum. público hoje de quantas pessoas? 22 pessoas. Tá aumentando, pessoal. Aumentando, tá? Pessoal, é o DRI mesmo. Tá bom então, pessoal? Eu agradeço aí por tudo. Qualquer coisa, só me chamar aqui daí, tá? Joia, obrigada, Quinta-feira que professor. vem, nós estamos de volta aqui, na mesma Se live, Deus quiser. Tá bom, então. tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau Tchau, pra boa vocês. noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Calmi. Rô. Tchau, Claudinha. Tchau, Eli. Tchau, com Deus. Até amanhã, né? Tchau, Até gente. amanhã. O que Sei sai sair. esse negócio? Eu também não sei, fico travada Tô no negócio. procurando como é que eu saio daqui. Ai, Johnny, eu não sei sair. Achei, acho. Não, não é. Ai. Fica bem.